São Pastor, hoje é dia de São Pastor. Ele é monge do século IV a V. Pastor ou Pêmen foi um dos mais famosos monges que viveu ao sul de Alexandria, no Egito, um dos principais abas mestres da espiritualidade anacorética do século IV a V. São Pastor deixou apotegmas célebres pela fina psicologia, pela simplicidade e pelo humor. Veremos dentre os 187 que lhes são atribuídos alguns deles. Nós trouxemos aqui 10 frases, 10 máximas de São Pastor da vida religiosa para você então refletir, né? Se um monge dominar o ventre e a língua e viver a peregrinar sobre a terra, não morrerá jamais. Então não morrerá, é claro que ele não está falando do corpo, está falando da parte espiritual. Dominar sempre a língua e o ventre, a barriga, né? Segundo, dirige tua língua de modo que somente digas o que vai no teu coração. Muitas vezes você começa a puxar conversa furada com as pessoas só para encher o tempo, né? Vai numa festa aí, começa a falar bobeira, só para ser simpático, ser legal. Você queria estar falando de Cristo mesmo. Então, ótimo, chamaram você para a festa, aproveita, evangeliza. Se acharem ruim, não te chamam mais, vai ser um favor. Terceiro, trabalhe o quanto puderes para que possas fazer a caridade. A fé é viver na humildade e fazer a caridade. E vamos precisar fazer muita caridade nas coisas que vão acontecer por aí ainda. E se prepare, inclusive a caridade pelas almas do purgatório, inclusive a caridade de ensinar os ignorantes, que vão nos buscar. Para a vida em comum há que existir 3 coisas: humildade, obediência e atividade estimulada para suprir a necessidade de todos. Então, numa comunidade de pessoas que buscam a Cristo, é preciso, em primeiro lugar, ter humildade, segundo, obediência e uma atividade estimulada, direcionada, que possa, então, manter a vida de todos que estão nessa comunidade. Qual a penitência do pecado? Não mais o cometer. A melhor penitência que existe para o pecado, além de você reparar os erros que você aí, os prejuízos que você pode ter causado a outra pessoa, emocionais, físicos, materiais, etc., é você, então, não cometer mais o pecado. Professor, que tipo de penitência é essa? A pior. A pior, porque é assim, fala que você não confessa aqui e depois você cai de novo no mesmo pecado de novo. Aí você fala cair de novo. Portanto, você tem que, em penitência, estar vigiando para não cair mais uma vez. Então, é o pior tipo de penitência. Certo? Tudo aquilo que ultrapassa a medida vem do demônio. Tudo aquilo que ultrapassa o que o Senhor falou, o que o Senhor nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, é do demônio. É o que está aqui nas Sagradas Escrituras e pronto. O que nos ensina a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério da Igreja. Fora disso, gente, o resto é tudo modismo, tudo coisa que o demônio está inventando aí para confundir as pessoas. Odiar o mal é odiar as próprias faltas e reputar justo o próximo. Então você precisa odiar suas faltas. Mas assim, ter ódio mesmo. Não de você, mas as suas faltas. E aí então você odiar tanto a ponto de evitá-las. Tá certo? E sempre levar em consideração assim, a pessoa está ali e tal, levando a vida dela, em vez de a gente ficar olhando, procurando defeito, olhando a vida dos ímpios, deixa os ímpios na impiedade deles. Nós vamos levar a nossa vida e ver os nossos defeitos, consertar os nossos problemas, os nossos erros, os nossos pecados frente a Deus, porque é só isso que interessa para nós. Os pecados dos outros, na verdade, não nos interessam. Tá certo? Eu me ponho em espírito ao lado da Santa Mãe de Deus, ao pé da cruz do Salvador e choro. Assim que é do chorar sempre e sempre. Bom exercício espiritual para você fazer. Você se colocar aí na frente da Sagrada Face, lembrando-se que justamente nós tivemos depois Santa Verônica enxugando o rosto do Senhor, imagina o que Nossa Senhora viu. A dor de Nossa Senhora vendo o filho dela machucado desse jeito, a dor de ver o filho dela estourado daquele jeito, maltratado, e ainda por cima vai ser pegado na cruz 3 horas de sofrimento para morrer. Pilatos ainda ficou espantado. Nossa, já morreu? Porque demorava muito mais. Tá certo? Pela graça de Deus, né? O Senhor deixou, nosso Deus deixou esse sofrimento só 3 horas. Só modo de dizer, né? Quem de nós aguentaria 1 minuto disso? Então, fazer esse exercício, se colocar ao lado da cruz, vendo as dores de Nossa Senhora sempre. Age bem quem fala por Deus, do mesmo modo aquele que por Deus se cala. Então, falei porque está na Escritura, falei para defender o Senhor, isso muitas vezes é necessário.
e me calei, porque justamente o Senhor manda que eu não fique discutindo com ímpios, que eu não fique tentando aí, ensinar os ímpios, ensinar os mofadores, porque simplesmente não adianta nada. Eu só vou estar, assim, realmente me colocando numa situação péssima, mas não vou estar surtindo efeito nenhum. Positivo, não, a pessoa não quer ser corrigida. Nós vimos isso aí agora recentemente na hora média aqui, quando estamos estudando o livro dos Provérbios. Como conseguir o temor de Deus quando se tem belas formas de queijo e jarros de conserva? Então, quando está com a vida boa, está tudo certo, está tudo bem, está nem pensando em Deus, né? Está aí gozando a vida, aproveitando. Eita vidão, eu mereço. Então, é bom passar por dificuldade também, porque na dificuldade a gente vai atrás do Senhor, né? Está tudo bem, está tudo certo, a gente esquece do Senhor, deixando a gaveta lá, assim, como etiqueta, né? Em caso de emergência, abre a gaveta. Terrível, né? Mas infelizmente o ser humano é assim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito cuidado com o luxo e pequenos luxos, né? Eu sei que você não tem as roupas da rainha da Inglaterra, mas muito cuidado também com essas coisas, com esses pequenos luxos, esses pequenos confortos que a vida moderna já nos deu, que a gente então se habituou a cada um deles, fazendo de nós, assim, muitas vezes, assim, meio preguiçoso, né? Não é assim? E aí, tem coisas que a gente já acostumou que nem percebe mais, que na verdade está exagerado. Alguns confortos, e a pessoa vai se acostumando no conforto, e depois ela não quer perder do conforto. E aí então vai tomar a marca da besta para não perder do conforto. E vai perder do mesmo jeito. Enfim. E aí então, algumas histórias, né, rápidas aqui, justamente de São Pastor. Conta-se que um monge se gabava certa feita e dizia aos irmãos: eis que vivo já não sei quantos anos aqui e jamais desci à aldeia. Vocês quase sempre descem e vão até lá. Se gabando, né, que ele não descia para ir à aldeia, mas os outros fracotes iam. Ele não, eu fico aqui no eremitério, vocês são fracos. Esnobando todo mundo, né? Quando São Pastor soube o que dizia aquele irmão, sussurrou ao que contara a ele o caso. Quanto a mim, costumo descer à noite e dar umas voltas pela aldeia. Assim eu evito o orgulho de jamais ter descido. Porque olha só, né? O indivíduo, por ele não descer à aldeia, buscar ali alguma coisa que precisasse e tal, ele simplesmente se achava o máximo, no orgulho. Então aí São Pastor diz, eu desço para evitar esse tipo de orgulho, aí eu desço sim. De noite, não vou ver nada, mas eu desço só para evitar ter esse orgulho de dizer que eu também não desço. O demônio tem várias formas de tentar a gente, não é brincadeira. Um padre de Pelusa recriminava alguns irmãos porque os achava muito mundanos. Um dia foi confessar-se e São Pastor lhe perguntou: tu tens alguma coisa do homem velho ou te despojaste de todas? E o padre respondeu: eu ainda tenho coisas do homem velho. Então o santo disse: eis aí que tu és como aqueles irmãos. Então, quer dizer, estava criticando os colegas, né, os outros do clero, porque eram muito mundanos, mas ele próprio não tinha se livrado ainda de todas as coisas do mundo, de todos os traços do homem velho, renunciado a tudo como ele devia fazer. Então, nesse sentido, parecia também com os outros irmãos que ainda tinha coisas do mundo. Cuidado da gente não estar fazendo a mesma coisa. Nós também somos chamados a abandonar a mentalidade do mundo. Você não pode abandonar a vida do mundo. Se você ainda tem que estar aí trabalhando, mas pelo menos abandonar a mentalidade do homem velho, para que você então seja um sinal vivo de Cristo na terra, no lugar onde você vive, trabalha, mora, circula, tá bom? Certa vez um monge se acercou de São Pastor e disse: pastor, cometi um grande pecado, quero fazer penitência por 3 anos. São Pastor respondeu: é muito. Tornou o outro: 1 ano? São Pastor disse: é muito. 40 dias? É muito. Enquanto o monge surpreso procurava adivinhar quanto tempo seria necessário para a penitência do grande pecado, São Pastor respondeu: eu tenho para mim que se um homem se arrepender de todo o coração e se abstiver daquele pecado, Deus haverá de recebê-lo dentro de 3 dias. São os ensinamentos, né? Essa pessoa vai fazer 7 anos, 10 anos, 1 ano de penitência. Não, tá? Justamente se você realmente se arrepende, se você realmente se abstém de pecar, luta dali para frente contra aquele pecado, então o Senhor vai recebê-lo com certeza. 3 dias de penitência já é mais que suficiente, não a vida inteira.
São Pastor, rogai por nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, são as sabedorias dos monges do deserto, aqueles que levaram uma vida mais próxima de Deus. Nós também somos chamados a fazer o mesmo. Vem rezar com a gente, todo dia às 18 horas nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente.